Olá, telespectador, seja bem-vindo ao canal Ministério Essência Cristã. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e tenho o prazer de levar até você a boa palavra de Deus. Há 6 meses estamos proclamando a mensagem do Evangelho através deste canal. Agradeço a sua audiência, peço a você que se inscreva no canal, que ative o sininho de notificações, que teça comentários após a exibição do vídeo e que compartilhe o link com os seus contatos. Eu sou muito grato. Foi o computador que ligou e fez os seus devidos barulhos. Nunca consegui tirar esse barulho de aviso do Windows aqui. Bem, meus amigos, hoje nós começamos uma nova série. A série que vale a pena. O nome da série é essa, Vale a Pena. E hoje eu quero falar sobre um pai que vale a pena. Está escrito no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 1, versos 18 e 19. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. José é um dos mais esquecidos nomes do cristianismo, seja ele de qual ramificação for. Fala-se muito de Maria, fala-se muito de Pedro, fala-se muito de Paulo, mas fala-se pouco de José, marido de Maria, o pai humano de Jesus. Deus o escolheu. Deus fez dele o homem mais bem-aventurado de todos os tempos, uma vez que teve o privilégio de ser o educador, o tutor, o cuidador, o pai adotivo de Jesus. E ser pai adotivo de Jesus não o desmerece. Assim como nós, que somos filhos adotivos de Deus, não desmerecemos o Pai Celeste, uma vez que comprovamos que o amor é tão grande que Deus não teve como barreira o fato de não sermos filhos diretos dele. Somos filhos por adoção. Assim também José tornou-se pai humano de Jesus e não viu barreiras em criá-lo como seu próprio filho. E por que José? José era um homem íntegro. José era um homem justo. José era um descendente do rei Davi. José estava prestes a unir-se à sua mulher. O casamento daqueles dias era bem diferente do nosso. Primeiro, as duas famílias se comprometiam publicamente e ambos os jovens tornavam-se marido e mulher perante todos, mas era necessário que o marido preparasse a sua casa primeiro, deixasse tudo em ordem e depois fizesse a festa das núpcias, que tinha uma série de rituais. Inclusive o Senhor Jesus fala da parábola das 10 virgens, aludindo a estes festejos de casamento. Ou seja, ele era casado
diante de todos com Maria, mas não tinha direito de conviver com ela. Só poderia fazê-lo no dia em que ela fosse buscada da casa de seus pais e levada à sua casa. Ali então começaria a vida conjugal do casal. No entanto, no interregno deste período, o anjo Gabriel encontrou a Maria e disse a ela que ela fora escolhida para a mãe do Salvador. E Maria aceitou a vontade de Deus, mas isto não havia sido conversado com José. Porque à luz de qualquer outro olhar, se Maria aparecesse grávida, seriam duas as possibilidades. Ou José adiantou o expediente e passou a conviver maritalmente com Maria sem a bênção social e sem a bênção de Deus, ou Maria então havia concebido de algum outro homem, fosse por decisão própria ou fosse à força. Então, em qualquer circunstância, isto seria absolutamente desagradável. E de fato, Maria surgiu grávida e explicando para José esta situação, certamente que, como isto não tinha, vamos dizer na linguagem jurídica, jurisprudência em momento nenhum da história, e nunca mais houve e nunca mais haverá, para José aquilo era difícil de aceitar. Então, ele sabia que o resultado seria trágico para Maria. Se Maria fosse descoberta como adúltera, ela seria apedrejada. Então, a sua situação seria muito difícil. E se ele fosse identificado como aquele que saltou as cerimônias e começou um relacionamento antes, ele seria malquisto por todos. José não queria deixar Maria em situação ruim, mesmo vendo a sua circunstância de gravidez, da qual ele não tinha responsabilidade nenhuma. Então diz a Bíblia, José, sendo justo e não querendo infamar a Maria, resolveu deixar que falassem mal dele. E ele decidiu abandonar a Maria. E certamente seria uma tristeza para ele, uma tristeza para Maria, mas ela seria preservada. Diriam, José não é um homem bom, nem íntegro e nem responsável. Olha aí. Fez isto e abandonou a sua mulher. Ele pôs isso no coração para que Maria não fosse morta. Entretanto, o anjo de Deus interveio também nos seus sonhos e disse: José, não tenha medo de receber esta mulher, porque ela tem no seu ventre o Messias, tem no seu ventre o Salvador da humanidade. E José acreditou no anjo de Deus. Então, ele recebeu Maria como sua mulher e o filho veio, Jesus nasceu. E diz a Bíblia que ele não conheceu a sua mulher, e esta palavra conhecer é convívio conjugal, ele não teve convívio conjugal até que Jesus nascesse. Porque posteriormente, em outros textos, mesmo a revelia dos romanistas que querem alterar o sentido das palavras gregas, Jesus teve irmãos, não foram primos, não. Primos são outros vocábulos gregos. Ele teve irmãos, pelo menos 4 irmãos e 2 irmãs. Jesus Cristo foi companheiro dos seus meio-irmãos, porque agora sim, depois do nascimento de Jesus, ele teve irmãos gerados por José ao lado de sua esposa Maria. E José foi um homem bom, um homem do qual não se ouve uma palavra negativa, um homem que não teve diálogo registrado na palavra de Deus, mas ensinou o seu filho a trabalhar. Há um ditado judaico, um ditado dos israelitas que diz o seguinte: o pai que não ensina o seu filho a trabalhar, ensina-o a roubar. Então, ensinava-se o ofício. Por isso que em Portugal há pessoas cujo sobrenome é do ofício, isso vem dos judeus. E lá estava Jesus aprendendo o ofício de carpinteiro com o seu pai. E José criou a sua família.
José foi um homem responsável. José, quando aos 12 anos de Jesus levou a família para Jerusalém para os festejos, ao regressar, viu que seu filho não estava junto com seus primos e irmãos, com toda a família. Voltou correndo com sua esposa e chegou para Jesus, encontrando-o no templo, e disse, junto com sua mãe, junto com Maria, por que você fez isso? E Jesus disse, não sabias que eu deveria estar na casa de meu pai, cuidando das coisas de meu pai? Mas diz a Bíblia ao mesmo tempo, e Jesus era-lhes submisso. José foi um homem de exemplo. Ah, José, como você é esquecido. Como nós, homens, deveríamos nos inspirar no trabalho, na dignidade, na honradez deste homem chamado José. Esse homem que era descendente do rei Davi. Ele era de estirpe nobre e, por isso, dentre tantos outros que eram também descendentes de Davi, Deus escolheu este homem especificamente porque olhou para o seu coração, olhou para a sua mente, olhou para a sua genealogia, olhou para aquela que estava prometida a ser sua esposa e decidiu escolhê-lo. E ele fez jus a esta escolha. Foi um homem digno, um homem trabalhador, um homem honrado. Quantos de nós podemos fazer de José o patriarca da família cristã, uma vez que o seu exemplo de dignidade, de honradez e de preservação da esposa, porque como ele não queria infamá-la, dizendo que ela havia pulado a cerca, vamos assim dizer, ele intentou deixá-la. E o que isto nos ensina? Ensina que para o marido, preservar a dignidade da sua esposa é fundamental. Que tristeza ver tantos maridos que falam mal de suas esposas. Quando estão nas suas rodas de amigos, quando estão nos seus grupos de WhatsApp, quando estão com colegas de trabalho, costumam tecer comentários ácidos a respeito de suas esposas. Deus não se agrada disto. Deus não se agrada que a boca de um marido fale mal da sua esposa. Mas José foi pai, porque soube criar com dignidade a Jesus, soube dar educação a ele, soube dar dignidade a ele, porque conquanto Jesus seja o Filho do Deus vivo, ele passou pelo processo da infância como todos nós, ele tornou-se humano como todos nós. E quem ensinou os primeiros passos para Jesus? José foi um pai que valeu a pena. Nós entendemos pelo decurso das narrativas do Evangelho, aliás, essa palavra narrativa perdeu o significado nos dias de hoje por causa das suas más conotações políticas, eu retiro a palavra narrativa, por causa dos registros do Evangelho, nós não encontramos mais José presente na vida adulta de Jesus. E quando Jesus está na cruz do Calvário e vai morrer, ele olha para João, o seu apóstolo, e delega a ele os cuidados de sua mãe, porque certamente os seus irmãos ainda não eram convertidos e Jesus, como filho mais velho, tinha a responsabilidade de cuidar da família na ausência do pai. E agora, sem o pai e agora sem o filho também, ele delegara a João cuidar de Maria, a sua mãe. Jesus fez isso porque aprendeu valores familiares com seu pai. José é um pai que vale a pena. José é um homem segundo o coração de Deus. Prezado homem que me assiste, inspire-se em José, num homem justo, num homem íntegro, num homem de poucas palavras, mas de muito exemplo, um homem de trabalho, um homem de ação, um homem de compromisso, um homem digno e que foi escolhido por Deus, pela graça dele e pelas virtudes que desenvolveu na sua vida, para ser o pai adotivo de Jesus. Seja você também um pai que vale a pena, um pai digno, que honra o nome de Deus. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado pela vida de José.
José que nos inspira, José que nos dá um grande modelo, José que foi um marido exemplar, José que foi um pai exímio, que ensinou a Jesus e lhe deu a boa educação. Obrigado, Senhor, por um homem tão honrado quanto o José, o marido de Maria, e obrigado porque ele serve para mim de modelo a ser seguido. E eu espero, Senhor, que aqueles que assistem este vídeo possam fazer também de José um exemplo digno para a sua existência. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus e filho adotivo de José, o meu Senhor e meu Salvador. Obrigado. Amém. Muito obrigado por assistir a mais um vídeo do canal Ministério Essência Cristã. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e tenho o prazer de estar aqui a proclamar a santa palavra de Deus. Peço a você que seja um ofertante deste canal, suprindo os recursos para que nós continuemos a proclamação da palavra. Se você não puder, será bem-vindo do mesmo jeito e terá acesso a tudo, porque não vendo a palavra de Deus. Eu apenas a propago e espero que o seu coração abra-se para Cristo também. José é um pai que vale a pena, que sejamos também pais que valem a pena. Se você quiser ser um dos ofertantes, aqui está o Pix, através do qual poderá fazê-lo. Aqui estão sugestões de outros vídeos e aguarde até a nossa próxima produção, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Tchau.